Vamos ouvir a voz de Deus. Pregação. Muda-me. Aleluias. Vamos ouvir agora a gloriosa palavra de Deus. A palavra que dá vida, que dá saúde, dá alegria. Palavra que traz a paz para os nossos corações. Deus, ele fala de várias formas, pelos seus profetas. Ele consola, ele edifica, ele exorta. Nós sabemos que ele é um Deus que é um Pai, que ele quer nos abençoar. Tudo que ele faz é para que nós sejamos abençoados, nós sejamos capacitados a fazer a tua obra, a cumprir aquilo que ele tem para nós. E eu peço nesse momento ao meu Senhor que ele entre com teu Espírito Santo sobre a minha vida e venha falar o meu coração, fale através do meu lábio, fale as palavras que ele quer que eu passe para o povo. Que Deus, ele nos use nessa manhã. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías 55. Diz assim: todo povo é convidado a procurar a salvação. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Nós sabemos que o Deus Todo-Poderoso, a intenção desse Deus maravilhoso, é que a salvação, vinda através do Senhor Jesus Cristo, chegue a todos os povos, nações, línguas. O Senhor, ele tem, a intenção do Senhor é abençoar, a intenção do Senhor é salvar, é levar para um lugar que é o céu. Ele não quer que o homem se perca, então ele diz para nós irmos a ele. Aqueles que não têm dinheiro, ele diz, não é com dinheiro que nós compramos a nossa salvação. Quando nós ouvirmos alguém pregar e pedir dinheiro para você receber uma bênção ou algo assim, rechaça, porque não é do Senhor. Ele diz: por que você gasta o seu dinheiro naquilo que não é pão? O Senhor nos diz hoje que não adianta nós buscarmos nas coisas materiais a nossa alegria, buscar nas coisas materiais aquilo que vai nos encher de felicidade. Não, ele fala: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. O Senhor Jesus já disse isso certa vez. Mas o homem, nós sabemos que desde que o inimigo das nossas almas, o diabo, entrou na vida do homem, enganando a mulher e assim, enganando o homem também. O homem, por desobediência, não obedeceu ao Senhor. Ele entregou tudo na mão do diabo. E nós sabemos que o homem, por causa dessa desobediência, ele passou a ter o caráter que não é do próprio Deus. Porque Deus, o caráter de Deus é um caráter fiel, de justiça verdadeira. A palavra de Deus diz que nós temos... A nossa justiça é como trapo de imundícia. Então, por mais justos que nós sejamos, que nós tentamos ser, nós tentamos fazer as coisas corretas, nós nunca vamos conseguir, se não for através de Deus,
Deus sim é correto, é fiel, é honesto, não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós não, hoje nós estamos bem, amanhã nós estamos mal, e nós temos aqueles altos e baixos. E muitas das vezes nós vemos neste mundo que está em trevas, pessoas serem usadas pelo inimigo, porque quando nós não vigiamos, nós somos usados pelo maligno, porque o anjo do Senhor, ele acampa-se ao nosso redor. Mas diz que o anjo, né, o demônio, o anjo caído, ele acampa ao nosso derredor. E quando nós damos uma brecha, ele entra em nossas vidas e nos usa. Assim como nós vemos vários casos na Bíblia mesmo. E o homem, por causa desse egoísmo, da soberba, da luxúria, o homem, porque ele quer agradar outros homens, ou porque ele quer agradar a si mesmo, muitas vezes, ele acaba pecando. Porque a palavra de Deus diz que o único que nós devemos agradar é a Deus. Só Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas o homem, por causa do pecado original, ele muitas das vezes ele esquece que tem um Deus que é único, que é verdadeiro, que é fiel, é o único Deus. Ele diz: eu sou o único, não existe outro além de mim, de maneira nenhuma. Mas o homem, ele cria coisas que não estão escritas na palavra de Deus, não estão escritas na Bíblia. Porque a única coisa que o Senhor nos deixou foi a Bíblia, a palavra de Deus. E o homem cria dogmas, cria doutrinas, isso desde os primórdios, não é de agora. O homem, ele inventa, ele cria há muitos milhares de anos atrás. Ele já cria aquilo que vai satisfazer a si mesmo, e não ao Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos livre desse modo de viver, porque diz que muitos caíram. Hoje eu vi a palavra de Deus que dizia sobre Nabucodonosor, que ele fez uma estátua enorme de ouro, e ele falou: quando tocar os instrumentos, todos se prostem na presença dessa estátua. Mas, como sempre no mundo, há pessoas fiéis ao Senhor que não se prostam a deuses estranhos, que não se prostam na presença de ninguém, não seguem a dogmas, mas sim ao Deus Todo-Poderoso. E esses homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se prostraram e foram jogados dentro de uma fornalha, de um forno ardente, onde Nabucodonosor mandou que se esquentasse 7 vezes mais. Mas ele, olhando pelo lado de fora, ele viu 4 pessoas que andavam lá dentro, porque eles foram jogados amarrados. Mas o Senhor, quando nós somos fiéis, o Senhor nos livra de todo o laço do passarinheiro, de toda a maldade do homem, que o homem tem no coração. O Senhor nos livra quando nós somos fiéis a Ele. E nós devemos conhecer a palavra de Deus. Para quê? Para que nós ficamos imunes de ser levado por homens loucos. Homens loucos que não seguem a doutrina verdadeira do Senhor Jesus. Quantas coisas nós vemos que a religião cria e coloca entre Deus e o homem, que o homem fica afadigado, sendo que o Senhor Jesus disse: venha a mim, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos. Então o Senhor, Ele quer nos deixar leve, não com jugos pesados,
Jugos que nem ninguém pode suportar, nem eles próprios fazem. A palavra de Deus diz, eles próprios não fazem aquelas leis que eles mandam os homens fazerem. Não, porque o Senhor Jesus, Ele é um Deus bom, um Deus poderoso, um Deus que morreu numa cruz para nos trazer a salvação, a alegria, a paz. Não para que nós vivêssemos uma vida de derrota, de tristeza, de angústia, mas o homem, ele coloca doutrinas. Por isso, busque ao Senhor. É uma pena que nós não temos muito tempo para falar sobre isso, mas a palavra diz que o meu povo perece, diz Deus, por falta de conhecimento, por isso que sofre, por isso que passa por angústias, porque Deus, Ele nos livra das angústias, das aflições desse mundo em trevas. Temos que entender a palavra de Deus, buscar, correr atrás. Leia a Bíblia, leia, mesmo que você não entenda, peça ao Espírito Santo, que o Espírito é dado quando você aceita o Senhor Jesus como teu único Salvador. A palavra diz que Ele nos dá o Espírito Santo, então nós temos a unção do Santo. Ninguém precisa nos ensinar, Ele próprio nos ensina toda a verdade, porque Ele é o Espírito de verdade, que Ele quer passar para nós tudo aquilo que o Senhor deixou, e o homem deturpa. Esses homens, se eles não se arrependerem, eles vão, infelizmente, ser lançados em forno ardentes, realmente como aqueles homens que foram livres, mas ele vai ser um forno eterno, um forno que não vai se apagar. Pode passar 500 mil anos, eles não vão sair de lá. Então, que todo homem que se levanta contra a lei de Deus e coloca julgos pesados entre os filhos dos homens, aqueles que o Senhor Jesus, pela tua bondade e teu amor, morreu em uma cruz para nos salvar, que Ele veio em carne nesse mundo, morreu, ressuscitou, está à direita do Pai, e veio para tirar todo esse sofrimento, todas as obras das trevas, que eles possam se arrepender, esses homens. E que você busque no Senhor aquilo que o Senhor tem para a sua vida, que são momentos de refrigério. Chegou o reino de Deus. A palavra diz assim que quando Jesus mandou os discípulos, Ele falou, fale, chegou o reino de Deus, curai os enfermos, limpe os leprosos, ressuscite os mortos, expulse os demônios. Não colocar julgos. Jesus nunca mandou colocar julgos em ninguém. Jesus deu um reino que é um reino de alegria, de paz e felicidade para o teu coração. E hoje, se você aceitar esse Deus, que é todo poderoso e é único, o único que morreu e ressuscitou foi o Senhor Jesus. Não há na palavra de Deus mais ninguém que ressuscitou e viveu para sempre. Lázaro ressuscitou, mas morreu de novo. A bondade do Senhor usou para com ele. Não, só o Senhor Jesus ressuscitou, está no céu. O resto está tudo esperando. Porque ao homem, diz a palavra de Deus, está lá em Hebreus, importa que o homem morra uma vez, vindo depois disso o juízo. Somos homens, somos pessoas comuns, carnais, que teremos que dar conta de tudo aquilo que nós fazemos aqui nessa terra. Depois que morrer, não adianta mais orar, não adianta mais buscar, não adianta fazer mais nada, está esperando o juízo, não tem mais nada para ser feito. Por isso, o que tiver que fazer, façamos nesse momento, façamos, busquemos a palavra de Deus. É que não dá mais tempo, mas o resto do texto diz isso, para que você busque a palavra de Deus, que a palavra dele, ela não volta vazia, ela faz aquilo que apraz a ele.
E a palavra dele diz que o pensamento dele é pensamentos bons, é pensamento de paz para a sua vida. Que Deus te abençoe nesse dia, que Deus faça resplandecer a sua luz sobre a sua vida, que Deus ilumine o seu entendimento, que Deus coloque no teu coração a vontade de buscá-lo como Deus único e verdadeiro. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.